Queridos alunos, aqui está o professor Fabiano Machado, conhecido mais como Gordinho Gostoso, Gordinho Gostoso. Vamos lá, hoje nós vamos fazer o quê? Corrigir a prova de português da SPSEX 2019. O mestre aqui vai mostrar para vocês as alternativas e porquê da escolha das respostas, ok? Vamos lá então. Bom, iremos corrigir a prova da SPSEX 2019, a parte do português, ok? O que a prova vem trazendo assim de diferente dos anos anteriores? Ela veio com um texto até grande até, onde o aluno teria que fazer a leitura dele e principalmente fazer a interpretação das questões, tá? A leitura eu deixo a cargo de vocês podem pausar o vídeo, lerem o texto, mas vamos lá para as questões mesmo, tá? A primeira questão. No trecho a seguir, a oração adjetiva sublinhada refere-se a qual elemento, de acordo com o entendimento proporcionado pelo texto. Então eu teria que retornar lá no texto, dar uma olhadinha nela e ver lá o trecho que ele colocou é o seguinte. A maioria das pessoas não pensa nas consequências que os simples atos de pegar ou aceitar um canudo plástico têm em suas vidas e nas vidas das futuras gerações. Diz David Lares, diretor de criação, o chefe do Cast Hospital Group, que não utiliza canudos de plásticos. Aí ele queria saber aqui essa situação, que essa segunda oração se refere a quem, qual é o elemento, tá? A resposta correta aqui seria o Cast Hospital Group, tá? Então o pronome relativo que, ele vai retomar a essa expressão, tá? Que é a instituição que não utiliza os canudos plásticos. Então ele sempre vai estar se referindo ao substantivo anterior a ele, tá? Que vai estar fazendo referência, ok? A questão 2, tá? Ela diz o seguinte, marque a alternativa correta de acordo com o texto. E aí ele vai me dar 5 alternativas. O vídeo da tartaruga marinha oliva foi o que levou as grandes redes hoteleiras a propor o fim dos canudos de plástico. Os canudos plásticos são muito leves e por isso acabam escapando dos separadores manuais de reciclagem. Nos Estados Unidos, estima-se, que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. Pessoas com alguma deficiência ou com gengivas sensíveis são os principais causadores da epidemia de uso de canudos plásticos. David Lares, principal produtor de canudos plásticos do mundo, pensa nas consequências de sua atitude. Bom, eu teria que ver o texto de novo, dentro dessas alternativas, e marcar a correta. A correta seria a letra B, ok? Vamos lá. De acordo com o texto, tá? Os canudos plásticos escapam dos separadores durante o processo de reciclagem, tá? Conforme a alternativa B nos coloca. Então, isso aí é uma verdade. Então, essa aí seria a correta. Na letra A, tá? Ele tem um erro, tá? Pois o vídeo da tartaruga, que ele cita aqui, ele viralizou e mobilizou espectadores, tá? De todo o mundo, e não a rede hoteleira. Já na letra C, o dado que ele apresenta aqui não é dos Estados Unidos, e sim do Reino Unido. Lá no texto ele traz isso. Na letra D, ele diz que as pessoas com alguma deficiência de gengiva traz essa situação, só que aqui tem um equívoco, tá? Pois afirmar que pessoas deficientes ou com sensibilidade nas gengivas sejam os maiores causadores da epidemia do uso de canudos. Isso aí é um equívoco, eu não posso afirmar isso aí. E a letra E aqui, tá? David Lares, principal produtor de canudos de plástico, pensa nas consequências de sua atitude. O erro ali
está em afirmar que ele é o principal produtor de canudos, porque o texto não relata isso aí, ok? A questão número 3, ela diz o seguinte: assinale a alternativa correta, mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos, tá? O fragmento transcrito do texto, o fim do canudinho de plástico, permite concluir que, além dos canudos, há outros resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. Os canudos caracterizam a maior parte dos resíduos plásticos, que vão parar em nossos oceanos. Apenas os canudos, que se tornam resíduos plásticos, vão parar em nossos oceanos. Os resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos são compostos essencialmente por canudos. Há uma quantidade monumental de canudos plásticos em nossos oceanos, que são compostos de resíduos plásticos. Ele me deu aqui a alternativa, tá? Onde ele colocou uma citação e daí ele quer saber daquele fragmento. A correta aqui seria a letra A. Então, a partir do trecho que ele me apresenta ali em cima, só pode se inferir que os canudos não são os únicos resíduos plásticos que vão parar no oceano, tá? Isto pode ser confirmado em apenas uma parte. Quando ele diz ali apenas uma parte, eu consigo saber que tem mais plásticos ou outros tipos de resíduos que vão para o oceano. Questão número 4. Marque a alternativa correta de acordo com o texto. Em nossos oceanos, os resíduos plásticos são compostos praticamente por canudos. Pessoas com deficiência ou indivíduos com dentes e gengivas sensíveis são o fator responsável por ainda não ter ocorrido proibição do uso de canudos plásticos. O descarte indiscriminado de canudos plásticos constitui uma ameaça para a vida marinha, mas já existem iniciativas para a solução desse problema. Estados Unidos e Reino Unido são os países que mais lançam canudos plásticos nos oceanos. Os canudos vão parar nos oceanos por serem uma quantidade monumental de resíduos plásticos. Então aqui a correta seria a letra C. Por que não são as outras? Vamos lá. Na letra A, eu não posso afirmar que os resíduos plásticos, tá? Nos oceanos são compostos praticamente por canudos. O texto me diz isso aí. Na letra B, os portadores de deficiência e pessoas com gengivas sensíveis não são o fator principal para a proibição do uso de canudos, tá? O texto somente cita eles ali para mostrar que essas pessoas podem usar canudos recicláveis, tá? Reutilizáveis. Na D, ele está afirmando que é Estados Unidos e Reino Unido, tá? São os que mais jogam canudos plásticos no oceano, pois o texto apenas mostra os dados de consumo de canudos desses dois países. Ele não afirma que são esses dois países que lançam esse material. E na letra E não se pode afirmar, né, que os canudos vão parar nos oceanos por ser uma quantidade monumental de resíduos plásticos, tá? Ele afirma isso aí, mas eu não posso afirmar, ok? Agora nós vamos para a questão 5, onde ela diz o seguinte: analise o período a seguir e marque a alternativa correta. Se quiser usar o canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. O termo "se quiser usar o canudo" é a oração principal do período e estabelece uma correção em relação a outra oração. A expressão "os reutilizáveis de metal ou vidro" é um termo com valor substantivo classificado sintaticamente como sujeito composto. O termo "alternativa ideal" é um predicativo do sujeito, que tem como núcleo o vocábulo ideal. O vocábulo canudo é um termo com valor adverbial que modifica o valor semântico da locução locução verbal quiser usar. A expressão "de metal ou vidro" é um termo com valor adjetivo, classificado sintaticamente como adjunto adnominal. Vamos lá. O que a gente verifica aqui? Que a única questão que está correta aqui seria
A expressão de metal ou vidro é um termo de valor adjetivo, classificado sintaticamente como adjunto adnominal. Essa classificação, ela está correta, tá? Por quê? Pois ele está, o caso de metal ou vidro, ele está caracterizando, tá, o substantivo concreto em elipse canudos, tá? Então, dessa forma ali, ele vai estar justificando, ele vai funcionar sintaticamente como um adjunto adnominal. Então, está correta essa questão. Questão 6. Afinal, Stroy diz que o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado está arrecadando fundos através do Kickstarter. A vírgula colocada depois do sujeito está. Então, eu tenho que fazer a análise aqui e ver se ela está dentro dessas alternativas aqui embaixo. Incorreta, pois não se deve separar o sujeito do seu complemento. Incorreta, porque não se separa a oração subordinada adjetiva restritiva. Correta, porque separa uma oração subordinada adjetiva explicativa. Correta, porque separa uma oração subordinada adverbial temporal. E correta, porque separa o vocativo final stray no início do período. Então, dentro das alternativas, a correta seria a letra C, tá? E por quê? Porque ali ele vai separar uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Porque ela é introduzida pelo pronome relativo que. Então, vai ter que se utilizar a vírgula ali para fazer isso, tá? E o que, ali o meu pronome relativo está retomando o final stray, tá? Questão 7, tá? Marque a alternativa correta quanto à concordância verbal. Agora eu vou trabalhar com concordância verbal. 1 milhão de canudos plásticos são mais do que os oceanos podem suportar. Descarta-se ainda milhares de canudos plásticos anualmente. Haverão montanhas de resíduos plásticos nos oceanos, do quais os canudos são apenas parte. Mais de um hotel já deixaram de consumir os canudos descartáveis. Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. Aqui a minha alternativa correta seria a letra E, tá? Aqui é para marcar a alternativa correta. Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. Afinal, ali, no final da oração, são a alternativa ideal, o verbo são está concordando com o termo implícito canudos, tá? Que é o núcleo do sujeito, tá? Então, eu tenho que cuidar isso aí. As outras todas vão apresentar alguma diferença, uma utilização errada do verbo, tá? Então, dessa forma aí, elas vão apresentar essa, vamos dizer, essa incoerência com o texto, tá? Vamos lá. Questão 8. Essa aqui é uma questão que trabalhou com verbo e é conjugação verbal. Belize, Taiwan e Inglaterra foram países que recentemente a proibição de canudos. Em consonância com as ideias do texto, o verbo que completa a lacuna corretamente aqui é propuseram. Na conjugação aqui, eles, tá? Eles propuseram. Então, questão tranquila. E então, ali, o verbo propor, ele vai derivar do verbo por. E no pretérito perfeito do indicativo, a flexão dele é propuseram, ok? Próxima questão é formação, tá, de palavras. Em um item insignificante utilizado brevemente antes de ser descartado, as palavras sublinhadas são formadas respectivamente por. Então eu tenho insignificante e brevemente. Aqui a resposta correta seria para síntese e sufixação. Eu posso trabalhar primeiro com brevemente. Radical dela é breve, então eu tenho mente.
Então é sufixação, que seria a minha única alternativa aqui. E eu parto para insignificante. Aqui, significar, tá? Então, insignifica tem e significante não tem. Então, é para a síntese. Confirma para mim a resposta. Questão 10, tá? Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento mantém as relações de sentido e de subordinação indicada no texto original. Então aqui eu tenho que cuidar porque lá em cima eu tenho um embora e eu vou ter que manter esse mesmo sentido. A única alternativa que me dá essa situação, porque os conectores, o embora e o mesmo que, são sinônimos na oração, tá? Então eles introduzem orações o quê? Concessivas. Então eu tenho que saber os principais conectores das orações, das conjunções. Então o mesmo que tem esse mesmo valor que embora, tá? Questão 11 é a acentuação. Eu teria que ver aqui, assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Então eu tenho que saber as regras das proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas, monossílabos tônicos, tá? Hiato, acento diferencial, ditongos abertos. Então essa parte da acentuação eu tenho que já está dominado. Então a única alternativa que fecha aqui, que todas elas são proparoxítonas, seria a letra A, tá? Eles são acentuados pela mesma regra, tá? Então todas são proparoxítonas. A questão 12, tá? Ela diz o seguinte: marque a alternativa na qual a palavra destacada funciona como adjetivo. E ela vai me dar lá: os canudos poluem bastante. Ações individuais são bastante significativas. Algumas pessoas preferem ou necessitam bastante dos canudos. Foi encontrada uma lista bastante grande de espécies afetadas. Não há atitude bastante para resolver o problema. Então aqui eu caio na situação do adjetivo e do advérbio, tá? O adjetivo faz referência ao substantivo. Já o advérbio ele vai fazer referência ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Então eu tenho que saber fazer essa diferença. E aqui ele queria saber das alternativas qual é a que funcionava como adjetivo. Aqui é a letra E, tá? Na expressão não há atitude bastante para resolver o problema, a palavra bastante ela tem função de adjetivo, pois ela está caracterizando o substantivo atitude, ok? Questão 13, tá? É uma questão um pouco mais complexa, onde eu teria lá: as redes Anantara e Avani estimam que seus hotéis têm utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada abaixo tem a mesma função daquela destacada na frase acima. Então eu tenho que ver a classificação da oração acima e ver dentro das alternativas abaixo qual que tem a mesma função, tá? Se eu estou falando em função aqui, então eu estou falando em função sintática. Então essa oração aqui seria uma oração subordinada substantiva. Vamos lá então. Quando eu vou analisar a oração de cima lá, a oração destacada, quem estima, estima algo. Então lá em cima eu teria uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Quando eu vou para baixo, nos itens, nas alternativas, eu vou ter que analisar todas elas e ver qual é a que me dá essa mesma alternativa de objetiva direta. Vamos lá então. A resposta correta aqui seria a letra D. Porque quem espera, espera algo. Ok? Então ali eu tenho a objetiva direta. Mas por que não pode ser as outras, tá? Vamos lá então. Na letra A, ali nós estamos vendo o quê? Que ele está usando vírgula. Então,
e esse que está retomando. Se ele está retomando, então eu tenho uma subordinada adjetiva explicativa. Na letra B, eu tenho também esse que colocado ali, e quando eu faço análise, eu vejo que ele está retomando algo que já foi dito, tá? Então, na letra B, eu também tenho uma oração subordinada adjetiva, só que ela é restritiva, porque não utiliza-se de vírgula. Nos últimos 10 anos, produzimos mais plásticos do que em todo o século passado. Aqui eu tenho o quê? Uma adverbial comparativa. Eu estou fazendo uma comparação, o do que. Na letra D, a nossa resposta correta. E lá na letra E, eu tenho redes hoteleiras que estão limitando os canudos plásticos, já testaram diversas alternativas descartáveis. Olha, esse que está retomando de novo. É um pronome relativo, então aqui eu tenho outra oração restritiva. Então isso aí é interessante para vocês. Eu consigo ver essa situação dentro das orações e fazer essa análise. Questão 14. Tá? No excerto, a maioria das pessoas não pensa nas consequências que os simples atos de pegar ou aceitar um canudo plástico têm em suas vidas. O verbo sublinhado está no singular porque o autor... Por que esse verbo ficou no singular? Aí ele vai me dar as alternativas. Quis colocar como o único que pensa nas consequências da utilização de canudos plásticos. Preferiu a concordância enfática com a ideia de pluralidade sugerida pelo sujeito. Efetuou a concordância errônea, já que o núcleo do sujeito anteposto está no plural. Optou por uma concordância ideológica, já que se refere a um número pequeno de pessoas. Efetuou a concordância estritamente gramatical, com o coletivo singular. Aqui a minha resposta correta é a letra E, tá? Porque o verbo pensa está no singular, pois ele concorda com o núcleo do sujeito, maioria, tá? E aí ele vai o coletivo singular, ok? Questão 15. Ele vai me dar uma citação e vai fazer a pergunta. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento está de acordo com as regras de pontuação da norma gramatical. E aí ele vai me dando algumas mudanças de pontuação, utilização de vírgula, 2 pontos, tá? E eu tenho que ver dentro do texto qual é que está corretamente empregado, ok? Então a letra aqui seria a letra B, pois ele se utiliza dos 2 pontos, tá? E esses 2 pontos são um sinal que anuncia uma citação ou um esclarecimento. Então ele vai ter lá, isto está claro, os canudos, tá, são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Então ele está, o quê? Ele está dando um esclarecimento. Questão 16. Estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. O verbo auxiliar está conjugado no... Quem é o meu verbo auxiliar que eu tenho ali? Tá? Primeiro, eu tenho que procurar esse meu verbo auxiliar. Sejam. Tá? Sejam. Então eu tenho a locução verbal, sejam jogados, tá? E ela está conjugado no presente do subjuntivo, tá? Eles sejam jogados fora anualmente. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Tranquilo? E se vocês forem ver mais lá à frente, eu tenho o que. Esse que está introduzindo a oração e eu tenho que cuidar essa conjugação aí. Questão 17. Nós já vamos trabalhar agora com literatura. Ele vai me dar uma situação ali que eu vou ter que fazer uma análise, tá? Vamos lá. Além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna,
e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como teu sorriso, como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé gracil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Marca alternativa que aponta a característica do romantismo presente no fragmento do romance Iracema de José de Alencar. Olha só, como ele é próprio do romantismo, a descrição da mulher amada, tá? Ela é comparada a elementos da natureza aqui no indianismo. O nacionalismo exagerado nesse período ajuda a reforçar a característica, né, patriótica, comparando o quê? A natureza, trazendo a natureza brasileira, ressaltando ela. Então, aqui a única alternativa que fecharia seria essa aqui, idealização da personagem mediante associação entre aspectos humanos e elementos da natureza. Porque a letra B, valorização do regionalismo por meio do registro de palavras e expressões típicas do vocabulário regional, não se utilizou. Enaltecimento do indígena com o emprego do locus a menos. Locus a menos é lá do quê? É lá do arcadismo, então já está fora. Empoderamento de minorias marginalizadas por meio da escolha de uma mulher morena e indígena para o protagonismo da narrativa, também não está fora das características do romantismo. Reflexão crítica sobre a formação do povo brasileiro, mediante a identificação de uma mulher como a verdadeira representante de nossas origens indígenas. Não é uma reflexão crítica. Eles tinham o índio como herói. Então, é a letra A correta aqui. Na questão 18, ele diz lá, influenciados pelo poeta latino Horácio, os poetas Árcades costumam reaproveitar dois temas da tradição clássica, o Fugerio Urbem e o Áurea Mediocratas. Assinale o trecho de Cláudio Manuel da Costa que apresenta essas características. Amores, Fugerio Urbem e Áureas Mediocratas é característica do arcadismo, tá? Ou neoclassicismo. Só que aqui ele queria os trechos próprios do Cláudio Manuel da Costa. Por isso que essa questão deu aquela bugadinha. Porque aqui eu não estou pedindo aonde está a situação do arcadismo, do neoclassicismo. E sim, eu estou trabalhando com Cláudio Manuel da Costa. É um poeta da época, ele é um poeta arcadista, só que ele tem aquela divisão entre o... Ele tem algumas características ainda barroca e várias arcadistas. Ele é um poeta de transição. Então, essa questão causou uma certa dúvida, mas a única alternativa que vai corresponder a ele, aos poemas dele, seria: se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que a cidade o lisonjeiro encanto. Então aqui eu tenho Fugerio Urbem, fugir da cidade, né, a vida no campo, e o Áureas Mediocratas, aquele lugar ameno, aquele lugar tranquilo, tá? Essa aqui rendeu até umas discussões, só que aqui eu estava trabalhando com Cláudio Manuel da Costa. Questão 19. Leia as estrofes a seguir e responda o que se pede. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. As asas que Deus lhe deu, rufiaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Analisando só o poema sem ver as alternativas, eu estou falando de Ismália. Poema onde eu estou vendo características, tá? Características do simbolismo, onde o transcendental ele extrapola a vida terrestre, tá? Eles buscam essa ida transcendental, os símbolos, tá? Vamos lá. Quanto às estrofes apresentadas, é correto afirmar que
As antíteses articulam-se em torno dos desejos contraditórios e divide-se entre a realidade espiritual concreta, atingindo o desejo simbolista de transcendência espiritual. Opa, tudo que eu falei para vocês está aqui. Essa é a minha resposta correta. O pessimismo constitui-se em torno do desejo de morrer, característica da segunda geração. Falou em segunda geração romântica, já não é, eu falei para vocês que ele é simbolista. Se registra a dicotomia do homem do século XVII, crise espiritual, teocentrismo e paganismo, antropocentrismo. Só que é a característica do barroco, tá? A característica barroca está fora também. Há um resgate do racionalismo e do equilíbrio do classicismo, como forma de combater a influência do barroco, por isso a presença de opostos, luas no céu, lua no mar, também já não é. Há uma preocupação formal própria dos parnasianos, que resgata a poesia clássica, também não é. Então, falou nessa parte de simbolista, desejo simbolista, está aí a resposta correta. Questão 20. Em relação ao classicismo, que se desenvolveu durante o século XVI, marque a alternativa correta. Bom, aqui eu vou trabalhar com algumas características que estão colocadas nas alternativas. Esse movimento literário possibilita a expressão da condição individual, da riqueza interior do ser humano que se defronta com sua inadequação à realidade. Não vejo dentro do classicismo essas características. Vamos lá. A poesia dessa época adota convenções do bucolismo, como expressão de um sentimento de valorização do ser humano. Isso aqui é barroco. Os poetas pertencentes a esse período literário perseguiam uma expressão equilibrada, sóbria, capaz de transmitir o domínio que a razão exercia sobre a emoção individual, colocando o homem como centro de todas as coisas. Os autores dessa estética literária procuraram retratar a vida como deveria ou poderia ser. Persegue a precisão das descrições, principalmente pela harmonização de detalhes, que somados reforçam a impressão de realidade. Não. A poesia desse período passa a ser considerada um esforço de captação e fixação das sutis sensações produzidas pela investigação do mundo interior de cada um e de suas relações com o mundo exterior. Também não. Então, aqui seria a letra C. O predomínio da razão é típico do período do classicismo em detrimento da emoção. Eles buscam o equilíbrio, a sobriedade, a clareza e o raciocínio lógico. Então, bateu ali onde nós colocamos a letra C. Terminamos aqui a correção da prova 2019. Prova resolvida. Próxima aula aqui, resolvendo prova, será da ESA 2019, ok? Vou mostrar para vocês as questões, as respostas, mas a de hoje, SPSEX dominada. Daqui uns dias eu irei fazer SPSEX 2018 e assim por diante. Quero ajudá-los a aprovar, a passar. Depois vocês vão virar aspira. Quem não papira, não chega a aspira. Ó o gordinho fazendo rima. Beijo para vocês aí.